Um dos versículos mais famosos e citados de toda a Bíblia encontra-se na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Infelizmente, a maioria das citações não vai até o final do versículo, omitindo uma parte crucial para seu entendimento completo: daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Neste vídeo, vamos analisar a relação entre nossos pedidos a Deus e suas respostas, observando como esse trecho da Epístola aos Romanos se conecta com os ensinamentos de Jesus sobre a oração nos Evangelhos. Jesus nos ensina a orar. Durante o famoso Sermão do Monte, o Senhor nos ensinou como devemos orar a Deus e também o que devemos pedir a Ele. Cada frase dessa oração é repleta de significados e, por si só, poderia ser analisada em profundidade, mas não entraremos nesse nível de detalhamento aqui. O foco é apenas registrar que o próprio Jesus nos ensina uma prece na qual são feitos diversos pedidos ao Pai. Em outros momentos de seu ministério, o Mestre voltou a falar sobre as orações que devem ser dirigidas a Deus, mas desta vez reforçando o poder que elas poderiam ter. Vejamos alguns exemplos. Naquele dia vocês não me perguntarão nada. Em verdade lhes digo: se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. E tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Podemos perceber que Jesus é bem claro: se o que for pedido ao Pai em oração for feito em seu nome, será concedido. Agora vamos analisar um outro momento onde o Mestre fala sobre esse assunto, presente no Evangelho de João. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Jesus é muito claro sobre as condições para o atendimento aos pedidos feitos em oração. Precisamos permanecer nele, e suas palavras devem permanecer em nós. Mas afinal, o que isso significa? As expressões pedir em meu nome e permanecer em mim indicam que o pedido deve estar de acordo com a vontade, o caráter e o propósito de Jesus e, consequentemente, de Deus Pai. E é neste ponto que voltamos à carta aos Romanos. A perspectiva de Paulo. Os versículos dos Evangelhos que falam sobre tudo que for pedido ao Pai ser concedido estabelecem o poder e a eficácia da oração feita com fé e em nome de Jesus, ou seja, em harmonia com a sua vontade. Eles mostram a disposição de Deus em nos abençoar. No entanto, a parte final de Romanos 8:28 nos traz a perspectiva soberana de Deus, que rege todos os pedidos e todas as circunstâncias. A última parte do versículo é a chave que liga a promessa do Mestre, receber o que se pede, com a realidade da vida cristã. A oração dirigida ao propósito de Deus. Quando Jesus diz para pedirmos em seu nome, Ele está nos instruindo a pedir algo que Ele, como mediador e filho, endossaria. Isso significa que o pedido deve estar alinhado com a sua vontade e com o plano de salvação e santificação do Pai. O bem é o propósito de Deus. Romanos 8:28 esclarece que o bem de Deus não é meramente o conforto ou o desejo imediato que pedimos, mas sim o seu propósito maior. Tal propósito, como o contexto de Romanos 8:29 revela, é nos conformar à imagem de seu Filho, Jesus Cristo. Essa conformidade não é alcançada pelo esforço humano, mas pela capacitação do Espírito Santo, o mesmo que intercede por nós e que guia nosso caminhar. A soberania garante o alinhamento da resposta. Em vez de anular as promessas de Jesus, Romanos 8:28 as reforça, garantindo que mesmo que o Pai não conceda o exato desejo da nossa oração, pois talvez não seja o nosso bem final,
ou não se harmonize com seu plano, Ele está trabalhando ativamente em todas as coisas, incluindo o que pedimos e o que não pedimos, para cumprir seu propósito soberano em nossas vidas. Portanto, a oração poderosa, na qual tudo é concedido, é aquela que se submete e se alinha ao propósito inabalável de Deus, garantindo que, no final, todas as coisas sejam a resposta direta aos nossos pedidos, ou as circunstâncias difíceis cooperarão para o nosso bem maior, ser como Cristo e cumprir o chamado divino. Vejamos o trecho seguinte do capítulo 8 da Carta aos Romanos, que dá mais contexto ao versículo 28. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu Ele, também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Observe como esse trecho confirma e explica João 15:7, especialmente ao estabelecer o propósito divino por trás da oração e da concessão. A conexão é a seguinte: o contexto de João 15, com a analogia da videira e dos ramos, ilustra que permanecer em mim é uma união orgânica e vital, onde a vida e o nutriente, o Espírito, fluem da videira, Cristo, para o ramo, o crente. É a vida de Cristo fluindo em nós que molda nossos desejos e, consequentemente, nossas orações, garantindo que elas estejam em seu nome. A condição, a chave é permanecer em mim, em Cristo, e ter suas palavras em nós. Isso implica uma união de vida, propósito e vontade. A promessa. O resultado dessa união é que a oração será atendida. Pedireis o que quiserdes e vos será concedido. Isso sugere que a vontade do crente alinhado se torna a vontade de Deus. Romanos 8, 26-29. Fornece tanto o mecanismo quanto o objetivo final para o cumprimento da promessa de João 15:7. O mecanismo explica por que precisamos da ajuda de Deus para orar de maneira correta. O Espírito Santo garante que, mesmo quando não sabemos o que pedir, a oração dos que amam a Deus esteja alinhada com a sua vontade, cumprindo a essência da condição de João 15:7, pedir em meu nome. A garantia da vontade de Deus reforça que a intercessão do Espírito Santo assegura que, no fim, a oração se harmonize com a vontade de Deus. Essa é a base para que o Pai conceda, como prometido em João 15:7. A perspectiva soberana define o que é o verdadeiro bem. O resultado da oração é a concretização do propósito de Deus. Isso mostra que Deus concede o que for necessário para cumprir esse propósito, mesmo que não seja o pedido exato. O propósito final. Este é o clímax do bem, mencionado no versículo 28. O propósito final de Deus para o qual todas as coisas cooperam e para o qual o Espírito intercede é a nossa semelhança com Jesus. A garantia de receber o que se pede é dada aos crentes que permanecem em Cristo. A confirmação de que esta oração será sempre para o bem do crente reside em que ela é guiada pelo Espírito Santo, que a alinha com o propósito supremo de Deus, nos fazer mais parecidos com Jesus. Em outras palavras, Paulo transforma a promessa condicional de Jesus em uma certeza de providência, porque a intercessão do Espírito corrige nossa fraqueza humana, não saber o que pedir, para nos garantir que todas as respostas, sim, não ou espere, servirão ao propósito divino. Em nossos dias, a palavra bem é muitas vezes confundida com conforto, sucesso ou aprovação social. Mas na perspectiva bíblica, o verdadeiro bem é ser moldado à imagem de Cristo,
mesmo quando isso significa passar por provações que confrontam nossa vontade. A essência da ligação entre as promessas de Jesus sobre a oração e a soberania de Deus reside exatamente na diferença de perspectiva sobre o que constitui o bem. Vejamos um exemplo. O crente pode achar que um determinado trabalho é bom para ele. Então o pede em oração. Isso não será concedido por Deus se ele não entender que é algo bom para o crente. Se o trabalho pedido se alinha ao propósito de Deus, o bem maior, a promessa de Jesus se cumpre e o pedido é concedido, glorificando a Deus. Se o trabalho pedido não se alinha ao propósito de Deus, o pedido não é concedido, mas a promessa do versículo 28 ainda está em vigor. A recusa, ou a circunstância resultante, é, na verdade, Deus agindo em todas as coisas, incluindo a negativa, para o verdadeiro bem do crente, que é torná-lo mais semelhante a Cristo e direcioná-lo ao seu propósito. É por isso que o versículo 26 é essencial. Ele assegura que, mesmo quando pedimos de forma inadequada, a providência divina garante que o resultado final será sempre o nosso maior benefício espiritual, conforme o propósito dele. Depois de compreender a dimensão espiritual da oração e sua relação com o propósito de Deus, Paulo nos conduz a outro aspecto prático da vida cristã: viver segundo o Espírito, como expressão desse mesmo propósito. O fruto do Espírito e a permanência em Cristo. Em sua carta aos Gálatas, Paulo descreve os desejos da carne e o fruto do Espírito, trazendo um exemplo prático e comportamental do que significa permanecer em Cristo e ser guiado por seu propósito. Um relacionamento íntimo e vital, como um ramo na videira, que resulta em fruto. O apóstolo descreve como isso deve se manifestar na vida diária do crente. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne. Ora, as obras da carne são conhecidas e são: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Desse trecho podemos extrair as seguintes conclusões e orientações. A luta e a direção. Permanecer em Cristo não é um ato único, mas uma caminhada contínua. Andar é um verbo no presente contínuo, que exige a submissão diária ao Espírito Santo para vencer a natureza carnal. A prova. O fruto visível de quem permanece em Cristo é o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, etc. Em contraste, as obras da carne, imoralidade, ódio, ciúmes, são a prova de que o indivíduo está se desligando da videira, satisfazendo a si mesmo e não ao propósito de Deus. A identidade, ser de Cristo ou permanecer nele, exige uma ação radical de renúncia da velha natureza, ou seja, a carne precisa ser crucificada diariamente e nosso caminhar precisa ser guiado pelo Espírito Santo. É importante notar que, no texto grego, o termo está no singular, fruto e não frutos. Isso sugere que a manifestação da vida no Espírito é uma unidade de caráter que inclui todas as 9 virtudes, refletindo o caráter integral de Cristo, o nosso bem final. Passemos agora ao versículo 21. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Uma leitura mais superficial desse trecho pode levar à ideia de que nele há um conflito com a própria teologia paulina da salvação pela fé. Vamos ver agora que esse antagonismo não existe
e que, ao contrário, ele se refere a outro ponto muito presente nos textos de Paulo: a diferença entre a causa da salvação, justificação, e a evidência da salvação, santificação. Paulo sempre manteve que a salvação, ou a justificação perante Deus, é um dom gratuito, recebido somente pela fé em Cristo, e não por mérito de obras humanas. Nossas obras, por melhores que sejam, jamais nos dariam acesso ao reino de Deus. Esse trecho de Gálatas 5, contudo, lida com a santificação, o processo contínuo de crescimento e mudança de vida após a salvação. Quando Paulo diz que os que praticam tais coisas não hão de herdar o reino de Deus, ele não está dizendo que se um crente pecar uma vez, ele perde a salvação. O verbo grego usado no texto original implica uma prática contínua, um estilo ou padrão de vida, o hábito de cometer esses pecados. O crente transformado e salvo pela fé, que é habitado pelo Espírito Santo, pode cair em um desses pecados, somos imperfeitos. Mas ele não consegue mais ter prazer em vivê-los como um estilo de vida, pois o Espírito gera o arrependimento e a luta contra essa natureza. Já o não crente ou a pessoa não transformada que vive e pratica as obras da carne, como um estilo de vida habitual e sem remorso, demonstra que a fé transformadora de Cristo nunca foi real em sua vida. O termo herdar o reino de Deus não significa ganhar a entrada por boas obras. Herança na Bíblia é algo que se recebe por direito de filiação e não por mérito. Portanto, o que Paulo está dizendo é: se a sua vida é definida e dominada pelas obras da carne, a prática contínua de imoralidade, ódio, etc., isso é a prova irrefutável de que você não é um filho de Deus e, portanto, não é um herdeiro do reino. As obras da carne não causam a perda da salvação, mas são a evidência de que a verdadeira fé, que leva à regeneração e à vida no Espírito, nunca existiu. O contexto mais amplo de Gálatas 5:6 resolve essa aparente contradição. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão valem alguma coisa, mas a fé que opera pelo amor. A fé verdadeira, que justifica, é uma fé viva que se manifesta inevitavelmente através do amor e do fruto do Espírito. Assim, podemos entender que obras da lei, ou legalismo, são o esforço humano que busca mérito para a salvação. Paulo condena isso. Obras da carne, ou licenciosidade, são a prática habitual do pecado, provando a ausência de salvação. Paulo condena isso. Obras da fé, ou fruto do Espírito, são o resultado inevitável de uma vida salva e transformada, demonstrando a realidade da salvação. Paulo exalta isso. Em resumo, a fé salva. A prática habitual das obras da carne prova que essa fé salvadora nunca se implantou de fato no indivíduo. Obras não são a raiz da salvação, mas são o fruto que a raiz, ou seja, a fé produz. Assim, o ensinamento de Paulo em Gálatas 5:19 e 21 não contradiz a salvação pela fé, mas estabelece o fruto do Espírito como a única evidência válida da fé, que foi salva e alinhada ao propósito de Deus. A fé, justificação, nos insere na família de Deus, nos tornando herdeiros. Andar no Espírito, santificação, nos faz viver como herdeiros, produzindo o fruto que é o bem final, a imagem de Cristo desejado por Deus. A prática contínua das obras da carne revela que a fé transformadora ainda não foi plenamente recebida ou vivida. Portanto, não tem direito à herança do reino. Conclusão. Jesus nos ensinou a orar e pedir a Deus em seu nome aquilo de que precisamos. Ele nos deu sua palavra de que, se pedíssemos com fé, teríamos nosso pedido atendido por Deus, contanto que permanecêssemos nele e suas palavras em nós. O apóstolo Paulo afirma que as coisas cooperam sempre para o bem daqueles que amam a Deus, de acordo com seu propósito. Essas afirmações se conectam através da postura do crente, da sua maneira de viver e de honrar a Deus em seu cotidiano. Aquele que diz que crê,
mas não vive essa fé em suas ações diárias. Não crê de fato e, portanto, não permanece em Jesus, o que o exclui da promessa feita pelo Senhor. Que possamos estar sempre analisando e revendo nossas atitudes, buscando um relacionamento íntimo com Deus, aquele que nos permite produzir o fruto do Espírito Santo. Assim, seremos participantes das promessas do Mestre e herdeiros de seu reino. Deus nos abençoe a todos.